Olá, pessoal! Nós vamos começar um novo tema que são funções polinomiais. As funções polinomiais são baseadas em polinômios. Os polinômios é a representação por termos onde possuem variável. Exemplo, nós temos aqui um 4x mais 5. Isso daqui é um binômio, porque ele tem dois termos. Então, gente, quando eu boto o p de x na frente, eu tenho uma representação de função. Então, isso aqui é uma função onde o meu A0 é aquele número que não tem a variável, nesse caso aqui é o 5, que não possui o x. O A1 é igual a 4. Então, esse aqui é o termo 0, é igual a 5. O termo 1 aqui, ó, igual a 4. Na minha B, eu tenho um outro exemplo de função polinomial. Então, ela é uma função, porque ela é representada por esse símbolo aqui, p de x, e é polinomial porque ela tem três termos aqui, ó. Então, eu tenho um polinômio aqui, né? Então, eu vou ter aqui x ao quadrado menos 2x mais 8. Então, qual é o meu termo zero aqui, ó? Meu primeiro termo aqui, ó, 8. O termo próximo, então a gente vai vendo de trás para frente. O segundo termo aqui, menos 2. E o terceiro é 1, que é aquele que está representado pelo x ao quadrado. Na minha C, eu tenho uma outra função polinomial com 4 termos. Então, eu tenho aqui, ó, A0 é o 1, menos 1 aqui, ó, que é representado sem a variável, é quem não tem x aqui nesse caso. O A1 é o 1, que é quem está aqui, ó, na frente do x. Então, a gente considera como se fosse um número 1. O A2 é o meu 4, que é esse aqui, ó, quem está na frente do x ao quadrado, e o meu A3 é igual a 1. Observem aqui na minha D que ele aparentemente só tem aqui, ó, dois termos, certo? Só que aqui é o meu x elevado a 6. Como a gente coloca sempre em ordem decrescente, significa que eu vou ter x5, x4, x elevado a 3, x elevado a 2 e o x sozinho. Como eles não estão representados aqui, ó, esse aqui, esse, como esses termos não estão representados, significa que todos eles valerão zero. Por isso que desde ali, ó, do meu A1 até o meu A5, ele vale zero, porque eles não estão representados aqui nesse polinômio, ok? E aí, o meu A6, que é o sexto termo, ele vale 1, que é aqui, ó, na frente de x elevado a 6. Vamos ver o que é o grau de um polinômio. O grau de polinômio é o expoente maior representado neste polinômio. Então, observe aqui o exemplo. Eu tenho um polinômio que é igual a 5. Ele é um polinômio constante, por quê? Porque ele não tem uma variável, tá bom? Então, o grau dele é 0. Quando eu tenho a variável, é onde eu vou olhar o expoente dela, tá? Da letra, para poder ver o maior expoente e dar o valor do grau. Como aqui não tem x, por exemplo, é somente o número 5, ele significa que é constante, então é como se o x tivesse elevado a 0. Por isso, o grau é 0. Agora, vamos ver aqui, ó. P de x é igual a 3x mais 5. O único x que tem aqui é este, então ele é elevado a 1. Então, ele é um polinômio de primeiro grau. Então, o GR, né, o grau do polinômio, é 1. Na minha C, eu tenho 4x5 mais 7x4. Eu tenho duas partes aqui com variáveis, dois termos com variáveis. Aqui, x elevado a 5, x elevado a 4. O grau, a gente olha o maior expoente, então é de quinto grau, ou seja, o grau desse polinômio é 5. A gente sempre observa o maior grau. Vamos agora para o valor numérico. O valor numérico é sempre a substituição do x por um valor dado. Então, eu vou direto aqui para o exemplo. Então, se o polinômio, né, o p de x é igual a, eu dei o polinômio aqui todo, o valor numérico desse polinômio, px, para x igual a 2. Então, o que ele está dizendo? Que no lugar onde tiver x, ó, aqui, aqui e aqui, eu vou substituir pelo 2. Então, é só a gente fazer a conta. Então, o P de 2, no caso, porque eu estou trocando o x por 2, será
2 elevado a 3, mais 2 vezes 2 elevado a 2, mais 2 menos 4. Agora é só a gente resolver que a gente vai ter o resultado desse polinômio para x igual a 2. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Ok? Mas aqui, ó, também vai ser quase que um 2 elevado a 3, porque, né, que é 2 ao quadrado, vezes o 2 da frente, vai dar 8. Mais 2 menos 4. Agora é só resolver essa conta final. A gente vai ter 8 mais 8, 16, mais 2, 18, menos 4, 14. Então, o valor numérico do polinômio para x igual a 2 é 14. E o que é a raiz? A raiz de um número complexo R é quando nós vamos fazer a substituição pelo valor dado e o resultado será zero. Então, quando a resposta der zero, significa que aquele valor que eu substituí é a raiz do polinômio, ok? Então, olha esse exemplo. O número 4 é uma raiz da equação. Então, nós vamos pegar isso daqui e colocar onde tem x, aqui, aqui e aqui, eu vou colocar 4. E vou botar o igual a zero. Então, se der 0 igual a zero, significa que esse 4 é uma raiz. Se der um valor diferente de zero, de um lado, né, um valor qualquer igual a zero, significa que o 4 não é raiz dessa equação. Então, vamos fazer a substituição. Ó, aqui era x elevado a 3, então a gente vai botar 4 elevado a 3, menos 6 vezes 4 elevado a 2, mais 10 vezes 4, menos 8. Tudo isso tem que dar zero para o 4 ser raiz. Nós vamos agora fazer a conta. Então, aqui ó, é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4, nós vamos ter 64 aqui. Menos 6 vezes, aqui é 4 vezes 4, então vai dar 16. Mais 10 vezes 4, dá 40, menos 8. Vamos fazer aquela multiplicação que ficou ali. Então, 64 menos 16 vezes 6 vai dar 96. Mais 40 menos 8. Aqui eu já vou colocar direto. Nós vamos ter um resultado zero. Então, aqui bateu zero igual a zero. Significa que, na minha resposta, né, eu confirmo que 4 é raiz da equação. Então, está confirmado aqui. Se a minha conta não desse zero, significa que o 4 não é a raiz da equação. Sabendo desse conceito, que o resultado tem que dar zero, olha isso aqui. Sabendo-se que menos 3 é raiz, então ele já está indicando que o menos 3 é uma raiz desse polinômio aqui. Calcule o valor de A. Então, observe que no meio dele tem um A e eu estou dizendo que o menos 3 é uma raiz. Então, o que eu digo? Que se eu substituir onde tem x por menos 3, o resultado vai dar zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tinha isso aqui, vou até repetir aqui. Então, isso daqui tem que dar zero depois que eu substituir pelo menos 3. Então, vai ficar assim, ó, menos 3 elevado a 3, mais 4 menos 3 elevado a 2, menos o A, que é quem eu quero descobrir, vezes o menos 3, mais 1. Isso tem que dar zero para esse menos 3 ser raiz, como o exemplo indicou que é. Agora, nós vamos fazer aqui. Se eu fizer a multiplicação de menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, então, observem que eu vou ter 3 elevado a 3, que nesse caso aqui, ó, vai dar 27, e o negativo elevado a um número ímpar, o resultado é negativo, ok? Nós vamos ter aqui mais o 4 vezes, ó, o negativo elevado a par agora fica positivo, e 3 vezes 3 dá 9. Menos do A com menos do 3 vai virar mais, e A vezes 3 é 3A mesmo, mais 1. Tudo isso tem que dar zero. Agora, nós vamos fazer essa multiplicação que ficou aqui, ó. Mais 4 vezes 9 vai dar 36, mais 3A mais 1 igual a zero. Nós vamos agora fazer todas essas contas aqui de quem não tem A, menos 27 mais 36 mais 1
vai dar 10. Então, aqui, ó, ficou 10. Mais 3A igual a 0. Quem não tem o A passa para o outro lado, ó. Aqui é uma equação de primeiro grau. Então, o 10 vai passar para o outro lado trocando de sinal. E agora o 3 passa dividindo. Então, o meu A vai ser menos 10 terços. Logo, para que o resultado dê 0 e assim confirme que menos 3 é a raiz do polinômio, o meu A vai ter que valer menos 10 terços. Ok? Vou deixar exercícios sobre essa introdução, né, de função polinomial para vocês e na próxima aula a gente continua com o tema. Beijos e até!